Oi, meus amigos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos daí dando sequência nos nossos devocionais do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estaremos falando a respeito de Atos, capítulo 6. Vamos comigo. O livro de Atos, capítulo 6, ele vai iniciar nos dizendo assim: naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E ali então a gente já percebe um problema acontecendo no meio da igreja. E isso é normal. Não vai existir nunca uma igreja perfeita. Não procure por isso, porque ela é feita de pessoas imperfeitas como eu e como você. Precisa existir no seio da igreja o amor, a compaixão, a sabedoria, a união. Mas perfeita, queridos, nunca vai ser. Nem mesmo a igreja primitiva. Vocês verem que já iniciava ali um conflito entre os helenitas, que eram quem? Os helenitas, eles eram judeus que falavam gregos, judeus que não moravam na Palestina. E os hebreus já eram judeus que falavam aramaico e que viviam ali na Palestina. Então, os helenitas já achavam que já tinha ali um favoritismo na hora da distribuição dos alimentos diários para viúvas, enfim, já era um conflito ali se levantando. Mas os conflitos, eles podem até se levantarem, mas quando é o Espírito Santo que dirige a igreja, quando é o Espírito Santo que dirige a liderança, com certeza vai dar soluções para resolver aí os problemas, como assim o Espírito direcionou os apóstolos. Então os apóstolos, eles reúnem a comunidade dos discípulos e vão dizer: não é certo que a gente abandone o ensinamento da palavra de Deus para servir a mesa. Então vamos aqui levantar 7 homens, vocês vão escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria de Deus, para que fossem então auxiliar naquela demanda, servir a mesa, servir aos irmãos, servir naquilo que era a distribuição diária. E ali eles impuseram as mãos sobre aqueles 7 homens e o impor as mãos era algo muito especial, era um ato judaico onde você ali estava dizendo que aquelas pessoas estavam sendo levantadas para um trabalho, para algo especial. E assim até os dias de hoje. E esse entendimento é muito importante. E eu oro para que o Senhor levante trabalhadores, porque a gente sabe que a seara, ela é grande e poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que estão disponíveis a sair da sua zona de conforto, a abraçar a causa da obra do Senhor, a se colocar disponíveis aos seus líderes espirituais, à igreja do Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter um coração disponível ao chamado dele e que sejamos obreiros aprovados do que não tem do que se vergonhar, em nome de Jesus. Lá em Êxodo, a gente já vê esse ensinamento, quando Moisés ali, ele julgava o povo e a palavra vai dizer que ele passava o dia inteiro ouvindo ali as pessoas e o seu sogro vai falar: isso não está certo, essa demanda é muito cansativa, exausta para você e para o povo também. E ali ele vai dizer: Moisés, distribui as tarefas, distribui os afazeres, coloca um juiz para cada 1000 pessoas, para que não seja pesado. E o que também vai nos chamar a atenção no capítulo 6 de Atos é a vida desse homem chamado Estevão, que se destacou dentre aqueles 7 que foram eleitos para o serviço de diáconos. Estevão, a palavra vai dizer que ele era cheio de graça e de poder e fazia prodígios e grandes sinais
entre o povo. É aquilo que a gente já conversou todas as vezes que a gente se posiciona no propósito do Senhor, todas as vezes que a gente se entrega para viver a manifestação do Espírito Santo, algumas retaliações vão surgir no caminho. E não foi diferente com Estevão. Os religiosos da época ficaram incomodados. E a palavra vai dizer que então alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Coisa linda é quando alguém fala, se expressa, anda pelo Espírito. Coisa linda é essa sabedoria que não vem de nós mesmos, mas vem através daquele que se movimenta através de nós. Que venhamos a ter essa sabedoria dos altos céus, que ao falarmos as pessoas possam notar que existe uma sabedoria vinda do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas como o inimigo ele é acusador, mentiroso, ele o tempo todo ele trama situações para tentar difamar aquele que serve ao Senhor, para tentar fraquejar os pés daquele que está vivendo no centro do propósito de Deus. A palavra vai dizer que eles forjam ali algumas testemunhas falsas para dizer que Estevão estava blasfemando, falando contra Moisés e contra Deus. Mas a palavra vai dizer no verso 15, todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Que a sua vida seja um testemunho vivo daquilo que é Cristo Jesus, assim como Estevão, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio da graça de Deus. Foi um testemunho vivo de Cristo Jesus. Mais para frente, no próximo capítulo, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de Estevão, desse homem incrível que marcou a história e que tem tanto a nos ensinar. O capítulo 6 é o capítulo menor de Atos dos Apóstolos, então ele se resume aí na fundação do diaconato e na vida desse diácono chamado Estevão, que com certeza se destacou na história. Que Deus os abençoe e a gente volta amanhã com o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Tchau, tamo junto.